Olá, boa tarde. Segunda-feira, 18 de dezembro, já estamos chegando no finalzinho do ano. Vocês prometeram que iam mandar, não mandaram as receitas. Eu estou esperando ainda as receitas de Natal, porque eu quero saber o que vocês fazem aí. Eu estou muito curiosa. A gente estava até falando aqui, né? A gente vai ter essa semana ainda um convidado especial que atua muito no agro e que vai dar para debater bastante também sobre as comidinhas e viagens, porque ele também atua aí em alguns espaços do Brasil. Hoje, especialmente, nós temos um entrevistado que é médico, atua em UPAs, UBSs, em diversas regiões do estado de São Paulo, faz o atendimento direto, e ele tem tudo a ver com as pautas que nós vamos tratar hoje, que são pautas que incluem também a saúde. E eu vou chamar ele, pode apresentar ele? O Dr. José Carlos Borges. Tudo bem? Tudo bem. Boa tarde para vocês. Fico muito feliz de estar aqui com vocês. Primeira vez que eu venho nesse programa. Para mim é um motivo de grande satisfação. Espero somar e ser útil para vocês nesse programa, como para a população que vocês atendem. Tá feliz aqui de estar no programa Pavinato? Que eu sei que você gosta de Pavinato. Eu gosto muito do Pavinato. Muito embora eu não o conheça, né, pessoalmente. Aliás, eu quero todo de bom para essa pessoa, porque é uma pessoa que caminha diante dos meus pensamentos, dos meus raciocínios, da minha maneira de pensar, de agir, do meu dia a dia. Legal. Uma pessoa que eu só tenho que falar bem. É uma pessoa do bem. Que bom. Oi, Dani. Oi, Ju. Tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Estou muito feliz também em receber o doutor aqui. Estamos aqui juntas, não é? Como sempre. E, claro, feliz de estar com todos vocês aqui apoiando o Politiquins. Não se esqueçam de dar like, de compartilhar a live. Vocês sabem que isso é muito importante. Eu sei que vocês estão sentindo falta da Deise, mas vocês sabem como é o fim de ano, mas nós estamos aqui sempre dando apoio uma à outra para que o Politiquins, o canal aqui também, prossiga sempre que necessário, né, para a gente dar continuidade aos programas e uma apoiando a outra sempre que possível, não é, Ju? Exatamente. Então o programa não vai acabar, Deise também vai continuar aqui no programa, então não se preocupem, são só esses ajustes de final de ano mesmo. Exatamente. Né? E aí, Dani, sobreviveu? Doutor José Carlos, eu não sei se você sabe, Dani e o senhor Marcelo Suano, que também participa aqui deste canal, foram para Brasília na semana passada. Que bom. Acompanhar a sabatina dos sabatinadores. É isso aí. Olha, sobreviveu, né, Dani? Sobrevivi. Tô bem cansada, exaustíssima, viu? Aliás, doutor, tô até com bastante dor nas pernas, porque nós ficamos ali umas mais de 12 horas em pé, não é para conseguir falar. 12 horas. Poxa. Em pé, foi difícil. Por isso que vocês vinham, às vezes, eu trocando de mão, sempre mexendo assim, porque a dor ali já era forte, que nós ficamos muito tempo para conseguir falar com os senadores. Teve senadores que pararam, que queriam falar realmente, mas mesmo aqueles que pararam para falar conosco, com o voto contrário do que nós estávamos defendendo, eu ainda achei muito mais digno do que aqueles que não defenderam o seu voto, que não foram transparentes com a população, porque essa é a questão, não é que quando nós temos um representante político, ele não está ali defendendo a ele próprio, não é? Ele foi votado, né? As pessoas elegeram ele, então o mínimo que nós esperamos é que cada um deles sejam transparentes com a população, que defendam os seus votos, não é? E não que defendam ou se escondam ali no voto secreto. Essa é a grande questão, não é? E ficou muito claro para aqueles que acompanharam aqui o Pavivil, que realmente, não é, defende posicionamentos, aqueles que não sei por qual motivo têm medo de defender posicionamentos e aqueles que querem esconder os seus posicionamentos. Então chegou a hora da gente começar, não é, a fazer a peneira, porque nós precisamos de pessoas fortes dentro da política, não é, de pessoas que respeitem o voto de cada uma das pessoas que o colocaram lá e não achar, como o próprio senador Romário, por exemplo, que não deve satisfações a ninguém, que não deve satisfação à população, muito menos aqueles que votaram nele, não é, porque simplesmente passava ali, não deve satisfação a ninguém, não deve sim.
deve sim satisfação a todos aqueles que votaram, mas não só naqueles que votaram nele, não é? Mas naqueles também da população como um todo, porque ele representa a população ali, no caso o estado do Rio de Janeiro, não é? Ele não representa só aqueles que votaram nele. Então, é uma questão de respeito, é uma questão de transparência, agora chegou a hora da gente fazer essa peneira, né? Exatamente. Só uma curiosidade aqui, doutor. Para quem fica muitas horas expostos, assim, que é o trabalho dos jornalistas, né, de um modo geral, ficar de pé, acompanhando, enfim, esperando o político sair, entrar, ir para algum lugar, fazer uma entrevista. O que é recomendável para esses profissionais que estão ali, estão esperando ali? Porque eu acho que nunca, desculpa, a gente nunca viu isso sendo tratado. Olha só, há mais ou menos uns 6 meses atrás, tínhamos uma colega médica recém-formada, né, e ela ficou muito tempo numa mesma posição sentada, só sentada, né? E ela teve um mal súbito, teve uma embolia por questão postural. Então você veja bem a gravidade de ficar sempre na mesma posição, de pé. Sim. O organismo, ele não tem a capacidade de ficar com as suas válvulas sanguíneas de membro inferior, bombando, voltando, permanecendo no retorno venoso. Então o que acontece? Há uma estase sanguínea de membro inferior e a pessoa tem um desprendimento, às vezes, de um êmbolo, e esse êmbolo pode se alojar no coração e a pessoa tem um mal súbito e morrer. Entendeu? Fala só um pouquinho mais alto, por favor. Então, a grande preocupação que a gente tem sobre isso, de ficar sempre na mesma posição, é justamente isso. Fora as doenças menos graves, né? Eu só citei a mais grave, é porque muita gente não sabe que isso aí pode dar uma repercussão muito grave no futuro para a pessoa, entendeu? Então, fazer ginástica, movimentar sempre o pé, movimentar sempre os braços, não ficar sempre estático na mesma posição. Isso é extremamente importante, tá? Muitas pessoas, inclusive da minha idade, já que eu já tenho uma certa idade, já tem varizes grandes na perna, por quê? Porque tem aquela postura viciosa, ficar muito tempo de pé, trabalhando numa postura assim que não dá retorno sanguíneo no membro inferior. Isso é importante, tá? Obrigada, doutor. Então, isso é importante pra gente. Esperar e fazer ginástica, eu buscava, tentava me mexer de alguma forma ali, até o pessoal reparava também, para não ficar, não é só parado, porque você começa a sentir a dor, você sente essa posição, não dá para eu ficar por muito tempo. Dá formigamento, o organismo dá um recadinho pra gente que as coisas não estão bem. A gente teve aqui uma breaking news antes de a gente dar continuidade aqui para a pauta do dia. Não sei se o senhor viu, eu tinha visto antes de sair, sobre um possível sequestro do Marcelinho Carioca, que esteve num show na Zona Leste de São Paulo, acho que foi do cantor Thiaguinho, e o carro dele foi encontrado em Itaquaquecetuba. Viram como eu li? Eu já tinha visto isso aí. Itaquaquecetuba. E agora por isso está procurando. E aí, hein? O que vocês acham? Você viu isso? Não, eu não vi, mas eu sei onde fica Itaquaquecetuba. Já dei plantão lá naquela região. Uma região um pouquinho perigosa, sabe? Uma região que carece um pouco mais de uma atenção de polícia e por aí vai. A Mafê está colocando... Põe um pouquinho para frente, assim, para a gente ver a chamada. Porque parece que... Então, aqui, ó. Tá checando as notícias. Mas você vai colocar ali pra gente. Colocar no TP, aí você comenta. Tá bom. Tá. Então vamos lá, Dani. Mas, Ju, você viu essa questão do Marcelinho, né? A segurança é algo... Aliás, vi uma outra notícia, né, que aqui no próprio Jardins teve policial morto, um morador morto que na verdade acabou atacando. Parece que é um problema... Parece não, é um problema generalizado, né? Não tem mais como segurar, não tem mais como suportar, na verdade, toda essa violência que se alastrou de uma forma sem nenhum tipo de resposta efetiva dos governos. Exato. Né? Dos governos, a gente não vê. Especialmente agora, por exemplo, nós vimos que foi lançado o Plano Nacional de Enfrentamento ao Crime Organizado, não é? Que foi ainda quando o Flávio Dino estava como ministro da Justiça, mas de fato não era um plano efetivo para enfrentar o crime organizado. Você via mais uma peça de
como a gente pode falar, de teatro, eu poderia colocar dessa forma, porque ali não existia naquele documento nenhuma diretriz de política pública exatamente, não é? E o pouco que se mostrou ali eram informações que não poderiam mostrar, por exemplo, nós vamos prender mil bandidos com inteligência que já está ali dentro das quadrilhas, não é? Ou seja, que eles estão infiltrados. Então você já divulga que tem gente infiltrada, você já divulga quantos você vai prender, você já divulga a linha estratégica, então não vive mais como um teatro e, na verdade, até uma forma de alertar os próprios bandidos do que estava para vir, né? Até em relação a esse caso que você comentou, que foi muito divulgado aqui em São Paulo, inclusive toda a corporação da Polícia Militar fez um acompanhamento do corpo da investigadora, que era uma investigadora muito jovem, inclusive com a minha idade, né? Eu tinha menos de 40 anos, e ela era muito conhecida por desvendar homicídios. Simplesmente o que aconteceu é que estavam investigando um assalto na região do Jardim América, ela tocou a campainha de uma casa, que é de um empresário bastante conhecido no ramo médico, inclusive, essa não era especificamente a nossa pauta, mas do ramo médico, porque fazia análises, né? Análises clínicas, não é isso? Tinha laboratórios, eu não lembro o nome do laboratório agora, mas enfim, e eles foram alvejados, né? Porque estava ocorrendo uma festa naquela mansão e havia muitas drogas nessa festa, né? Então os policiais foram alvejados, a investigadora também, um outro segurança também, e o dono da casa, que é o empresário, também acabou sendo alvejado. Então, 3 mortes, assim, de bobeira, né? Lembrando que o dono da casa, ele também já tinha passagem pela polícia, não era alguém... E vi assim, também, que sim. utilizava aquela arma para a sua própria segurança. Ele, de fato, já tinha passagem pela polícia. Então, aí eu tô curiosa muito para saber uma coisa, Dani. Nesses casos, assim, doutor, não é a sua especialidade especificamente fazer você faz pronto atendimento, mas geralmente infantil, porque a sua especialidade é pediatria, mas estou sabendo que em hospitais, em unidades de saúde, quando não tem médico, o médico que está ali vai fazer o pronto atendimento. E como é que é isso, de repente? Olha só, o médico, qualquer médico, chegando um paciente numa unidade, ele obrigatoriamente tem que prestar um atendimento. Certa vez, eu estava no final do meu plantão, e nessa unidade que eu estava, isso já faz alguns anos, não tinha médico clínico geral. E chegou para mim uma moça com uma dor na região do tórax. Aí eu falei para a recepcionista até muito educadinha, foi lá e falou assim: doutor José Carlos, você tem como atender um paciente assim, assim? De princípio eu falei assim: olha, pede para esperar chegar o clínico, porque não dá para atender sendo eu pediatra. Olha só a história, que isso é importante. Aí, o que aconteceu? Eu pensei, refleti naquilo que eu havia falado para a recepcionista, pensei, aí voltei, dei a volta por onde eu estava e falei: olha, dona Marlene, por favor, faça a ficha dessa paciente, mas por que eu fiz isso? Porque dentro de uma unidade hospitalar, qualquer médico tem que prestar atendimento. Não importa se ele é clínico geral, pediatra, ginecologista ou psiquiatra, ele tem que dar qualquer atendimento. Veja a pressão, vê como que está, se a pessoa está precisando de um volume de soro, enfim, de colocar um volume dentro dela, uma droga vasoativa, enfim, ele precisa de dar um atendimento. E qualquer médico sabe fazer isso, ele tem o mínimo de noção, até chegar outro médico que tem uma competência maior que ele, dar atendimento. Isto aí é muito comum acontecer na periferia, mas muito comum, muito comum. Porque o senhor trabalha em periferias isso. Também. E não importa se seja periferia ou não, tem que ter a figura do médico, ele tem que dar o atendimento. Pode ser até ambulatório, chegou na emergência, o indivíduo tomou um tiro no precórdio, um tiro no pé, ele tem que dar um atendimento para essa pessoa. Não pode se isentar disso. Isso implica em sanções junto ao Conselho Regional de Medicina.
implica em sanções se não atender. O não atendimento. O não atendimento, né? Mas às vezes a unidade não tem o médico que é necessário naquele momento. Às vezes é comum acontecer. E aí, uma curiosidade, só um minutinho, Dani. Por exemplo, desse caso também, se chega uma situação como essa, que é uma situação gravíssima, né? Então, tem uma policial, uma outra figura que era vigia, né, da casa e o próprio dono da casa. Então, assim, é como se existisse uma hierarquia, mas poderia ser muito bem também um bandido que está trocando tiros lá com a polícia, sei lá, um assassino, alguma outra coisa assim que do ponto de vista da comunicação da população, parece que é mais grave do que ocorreu, você entendeu? Um traficante, não sei, enfim. A ética desse atendimento, existe uma prioridade? Não, vou tipo assim, preciso atender o policial primeiro, ou preciso atender o bandido primeiro, ou preciso atender aquele que levou um tiro porque estava passando na rua primeiro. Como é que vocês, na profissão, lidam com uma experiência dessa? Porque, assim, eu fico imaginando, se não tem recursos, né, às vezes falta mão de obra no local, como é que vocês priorizam esse atendimento? De repente, é pelo nível de violência que a pessoa passou? De agravo. De agravo? De agravo a saúde dele imediata. Não importa, sem importar. Não importa a hierarquia, não importa se é cor, raça, credo, não importa nada disso. Importa primeiro a visão daquela pessoa que está dando o primeiro atendimento, ver aquele que merece um atendimento mais primordial, mais importante, entendeu? Aí não interessa se é filho do presidente, se é filho da senhora, não importa quem seja. Importa aquele que tem um maior agravo, é aquele que a gente vai direcionar ao principal atendimento. Não isentando de já cuidar do outro também. Porque numa situação de emergência, o médico, o assistente, ele tem que estar alerta a tudo que está acontecendo naquele campo. Ele tem que saber de tudo. Qual que está mais agravo, se tiver uma equipe boa de enfermagem, já coloca o soro, vê a pressão daquele ali, por favor, põe uma compressa naquele ali, prepara o material de intubação, porque aquele ali está parando. É uma coisa louca, depende daquele de maior agravo, entendeu? Uma coisa rápida. Não tem nem que muito raciocinar, é aquele que é grave, é aquele que eu vou atender, é aquele ali que merece o meu atendimento. O senhor só teve uma fratura de pé, o senhor pode esperar um pouquinho, é aquele ali que está com insuficiência respiratória, é assim que funciona. E já é catalogado, né? Assim, no momento que chega, normalmente, né, a gente já recebe tem todo um uma pulseira, tá? Tem todo um protocolo, já para indicar, porque todo mundo sabe de agravo. Ali qual é o estado dessa pessoa. Né? Isso muito que bem. Você acompanhou isso também, Dani? No tempo que você esteve dentro dos hospitais também? Sim, porque é procedimento padrão, né? Isso, em todo é o uma hospital, escala. em todo o centro de saúde. Aliás, em muitos deles você já até vê, não é? Bem grandão, mostrando os níveis de gravidade, não é? Qual é o verde, qual é o amarelo, qual é o laranja, qual é o vermelho, né? Então tudo isso é bem transparente, na verdade. O que é muito bom, porque todo paciente ele já vai entender o porquê ele está recebendo aquela cor, não é? E a urgência que foi dada a ele, essa questão, né? E até por isso, depois, não é, mais para frente, se ocorreu algum erro, vão puxar desde esse primeiro atendimento, exatamente, né? Lá na frente. Exatamente. Se foi colocado adequadamente a urgência nele ou não, e aí puxa todo o histórico, assim né? que funciona dentro da unidade de pronto-socorro. É padrão. Né? Desculpa, aqui notícia da Mafê em relação à situação do Marcelinho Carioca. Suspeitos de sequestrar Marcelinho Carioca foram presos pela Polícia Militar próximo ao carro do ex-jogador em Itaquaquecetuba, São Paulo. A PM paulista ainda não divulgou as identidades dos dois suspeitos. De acordo com a polícia, o ex-jogador de futebol está desaparecido desde domingo, 17/12, né, que foi ontem, após ir a uma festa na capital paulista. Um boletim de ocorrência foi registrado na Delegacia Seccional de Mogi das Cruzes, também Grande São Paulo. Isso significa que ele já está bem, Mafê? Ele ou não sabe ainda se foi encontrado ou não? Que coisa, né? O boletim de ocorrência foi como desaparecimento de pessoas e localização de veículo.
Provavelmente tentaram entrar, eu suponho, né? A família ou pessoas próximas, amigos até, inclusive, que poderiam estar com ele nesse evento, tentaram entrar em contato, não, né? Nossa, que coisa! Na imprensa normal, só Uhum. em fofoca. Tá. As Aguardar, informações né? vão aparecendo pouco a pouco, né? Porque, querendo ou não, é extremamente grave, né? Quando você tem um caso de sequestro, fica todo mundo, não é, num estado, será que vai voltar? O que vai acontecer? Não é? Todo mundo fica na expectativa de que o Marcelinho Carioca ele consiga sair, não é, desse momento difícil, não é? E que os sequestradores sejam devidamente presos, não é? Esse é o nosso desejo, mas se tiver mais uma nova notícia, a Mafê vai avisar aqui pra gente e nós vamos atualizando vocês, não é, Ju? Exatamente. E, por incrível que pareça, na hora de desenvolver a pauta, né, geralmente quem apresenta, no caso hoje sou eu, desenvolve a pauta do dia, né, ou pelo menos com algumas colocações. Essa pauta a gente começou a discutir ontem mesmo, então essas notícias não estavam tanto em evidência, né, nem a questão do Marcelinho Carioca, a questão do tiroteio em São Paulo, no Jardim América, que ceifou a vida da policial militar e do empresário e do vigilante, já estava rolando, mas não com a proporção que tomou hoje também. E foram muitos casos de violência, né? Eu me recordo de ontem ter visto mais algumas coisas, existiram algumas publicações, parece que teve um deputado também que deu um tiro em uma outra pessoa que estava roubando. Sim, foi o filho do Milton Leite, tá? Deputado Milton Leite. Ele se eu não me engano, ele é presidente da Câmara de Vereadores aqui de São Paulo. Você está ainda, por favor, me corrija. Pela quarta vez, né? Pois é. E o filho dele foi assaltado, não é? Foi alvejado também, e ele se defendeu com um tiro e, se eu não me engano, acabou matando o criminoso, não é? Que tentou assaltá-lo. Então, assim, é uma situação terrível, né? Só para a gente não estender e nem ficar só dessa pauta, porque essa pauta aqui a gente diz quase toda semana que é uma bomba relógio, né? Inclusive, quem for entrar agora, né? Até fevereiro, que é a data que o Dino tem para assumir enquanto ministro do STF, quem for entrar no Ministério da Justiça, que até já se conversou que pode ser desmembrado, né, em duas partes, é uma bomba, vai pegar uma bomba, porque o estado de violência é muito grande, né, a situação de violência é muito grande. Agora, vamos lá, fim da reeleição, vocês devem ter visto também que deve entrar para a pauta de votação. Rodrigo Pacheco já aceitou a proposta do senador Jorge Cajuru, que hoje em dia está no PSB de Goiás, portanto faz parte da base governista, de acabar com a reeleição. E é uma pena que a Deise não esteja aqui hoje, né, Dani? Porque a Deise fala muito desse assunto, sobre o estatuto, vamos dizer assim, da reeleição ser um perigo para a manutenção das elites políticas no poder a longo prazo. Então, presidente do PT, Gleisi Hoffmann, se manifestou contra nesse final de semana, dizendo que se tratava de uma atitude oportunista. Mas, assim, não deve nem chegar ao presidente Lula se ele pleitear uma tentativa de reeleição, né, Dani? O que você acha desse assunto? Esse projeto de lei, ele é só para o executivo? Pega o legislativo também ou não? Executivo, sobretudo. Executivo. Do que eu vi eu não li o projeto todo, mas do que eu acompanhei das notícias, tratava especificamente sobre a reeleição do presidente para um aumento de 5 anos no cargo, propondo um aumento de 4 para 5, mas impossibilitando a reeleição. Essa é uma boa pergunta. Com relação ao mandato dele, isso não iria interferir, não é? Porque ele foi eleito para 4 anos e não para 5. Mas poderia interferir, sim,
para a questão da reeleição. Mas não atingiria de agora. Seria assim para reeleição só a partir sem ser no próximo ano, no ano seguinte. Olha, Ju, eu vejo o seguinte... Só depois de 2030. Na verdade, hoje eu vejo, quando eu estava lá com o Suano, aliás, eu vi gente falando... No Senado? No Senado. Uhum. Vi gente falando aí no chat para mandar um beijo pro Marcelo Suano. Vou deixar um beijo enorme aqui pro Marcelo Suano. Tá, Ju? Então, falando para você deixar um beijo para ele também. Depois você manda. Mas eu estava lá com o Marcelo Suano no Senado. Eu falei para ele, Suano, esse Senado aqui, ele está fedendo a covardia. Parecia que a gente podia sentir o cheiro, sabe? Uhum. Sentir o cheiro do medo, sentir o cheiro de pessoas que, na verdade, não estão representando absolutamente nada, a não ser a si mesmos. Uhum. A não ser tentando se manter ali num quinhão de poder, mesmo que não utilizem mais esse poder para fazer o que deveriam fazer pela população e pelo país. Então eu vejo que tem algumas poucas iniciativas que vão pipocando, mas é para parecer que estão fazendo alguma coisa pela população. Para parecer, por exemplo, que querem sim realmente que não se tenha mais reeleição no governo executivo, que não deveria ter. De fato, não pode. Por que a Gleisi é contra? Porque isso vai contra os próprios planos do PT, que nunca foi, na verdade, focar no amplo diálogo, no respeito, na democracia. Nunca foi isso. Sempre foi, na minha concepção, o foco ali é na manutenção do poder. A mesma coisa volto para o legislativo. Ora, mandato de senador de 8 anos, sabe por que muitos deles não querem e, na verdade, nem se importam em dar qualquer justificativa de votos à população? Porque são 8 anos. Sabe, tem senador que começou praticamente agora. Aí o que ele pensa? Bom, daqui a 8 anos, o pessoal não vai nem lembrar. Eu faço alguma graça aí com algum apoiador, o pessoal não vai lembrar mais o que eu fiz hoje. Né? Amanhã é outro dia, então tem muitos anos pela frente. E na verdade é nisso que eles se agarram. Então eu vejo problema nesses 8 anos do Senado, eu vejo sim problema na reeleição do Legislativo, sim. Mas e os bons, né? Infelizmente, é o sistema. Então, o que a gente vai fazer? Nós sempre vemos que quem fica e quem consegue se manter no poder não são os bons. Então, não há mais essa lógica, mas nós vamos penalizar quem é bom. Não, nós precisamos multiplicar os bons. Não é? Multiplicar bons parlamentares, multiplicar bons políticos. Não é? E para que a gente possa renovar sim. Então eu sou a favor de acabar com a reeleição, não só no executivo, mas também no legislativo. Mas só na Câmara Alta ou na Câmara Baixa? Não, também, na Câmara Baixa também. O que é a minha questão com o Senado são esses 8 anos de palácio que eles têm lá. Sim, então, mas e a Câmara Federal também? Também, contra a reeleição. Eu sou contra a reeleição. Gente, quando a gente pega o que tem de produção lá e o que tem de parlamentares, não só de parlamentares que estão há anos na política, mas os seus filhos também, porque é uma dinastia. O pessoal fala que nós não vivemos numa monarquia, mas nós vivemos numa monarquia às avessas, a pior que poderia existir em qualquer sistema político, sabe? Que são das famílias que já vêm há anos e anos e anos tomando conta desse país, não é? Influenciando, na verdade, em vários casos de corrupção, e vem ano após ano, aí o pai não quer mais, e o que ele começa a fazer? Vamos articular para o filho aqui. Sabe? Então, eu sou absolutamente contra. Não é que não quer mais, ele quer ampliar o poder e fazer a manutenção do domínio. Às vezes pode até ser cruel, né? A gente fala, do filho, não tem nada a ver com isso, ele pode seguir a carreira. Mas não é isso, sabe? O que eu tô falando são daquelas famílias tradicionais que já estão há décadas, né? Há centenas de anos no poder aqui no nosso país. Eu não estou falando de quem entrou agora, ou de quem quer realmente e tem aqui. Não, eu estou falando daqueles que já estão há décadas no poder. Aí eu trago, por exemplo, né, o FHC parou nele. Não, né? Então, mas ele vem de uma Então, mas era isso que eu ia comentar com você, que
a reeleição foi instituída a partir do governo Fernando Henrique, entendo que até para dar um fôlego para a estabilidade econômica que se colocava a partir do Plano Real. Então, essa foi a principal argumentação para se instituir a reeleição. Sim. Não vejo problema nisso, de princípio, tá? Pessoalmente não vejo, assim, analiticamente não vejo. E foi uma continuidade, né? Inclusive depois com os governos Lula, Lula 1, Lula 2, tanto é que o Lula 2, ele sai com um índice de aprovação muito grande, e isso é impressionante, porque quando vem o segundo mandato do Lula, já tinha passado inclusive o mensalão. O mensalão foi uma das principais crises políticas pelo qual o Brasil passou na contemporaneidade desde quando houve a redemocratização. E mesmo assim, quando ele termina o seu mandato, ele termina com um alto índice de popularidade, conseguindo inclusive fazer a indicação da Dilma, que termina o primeiro mandato, mas não com a mesma estabilidade, tanto é que ela não consegue terminar o segundo, né? Ela vai, e quando ela vai para o segundo mandato dela, o número de votos que ela recebeu em relação ao concorrente principal, que no período era o Aécio Neves, foi uma margem muito pequena. Ela já venceu com uma margem muito pequena, ainda tendo uma disputa com a Marina ali pela... né? Então, ela vence, mas com uma margem pequena. E agora, assim, e aí a gente tem o governo Bolsonaro, que tentou a reeleição também, não conseguiu a reeleição, mas também perdeu por uma margem muito pequena. E foi um dos poucos, né, dentro desse curto período que a gente tem de redemocratização, que não conseguiu a reeleição, porque o mais provável, nós imaginamos sempre, quem ocupa o posto executivo, sobretudo o posto máximo executivo do país, é que vai conseguir a reeleição quase automaticamente, né? Mas aconteceram tantas coisas aí também nesse primeiro mandato do Bolsonaro, que uma reeleição, ela foi sendo cortada. E aí me espanta, assim, aí quando você fala assim da Glaze, né, que ela está reclamando porque tem um sentido de perpetuação no poder. Eu não sei se efetivamente conseguiria essa perpetuação no poder desde a reeleição, só porque, justamente porque a Dilma já ganhou a reeleição quase perdendo, sofreu impeachment. Bolsonaro, que eventualmente poderia ter vencido uma reeleição, também não se reelegeu, por margens pequenas. Então tem uma outra coisa acontecendo no contexto da sociedade, né, e ainda com o ingresso de diversas figuras, que não está fácil, e a tecnologia tornou tudo mais difícil, né? Porque o acompanhamento é pior. Mas sabe como consegue se manter no poder? Sufocando a oposição, não deixando que exista uma oposição livre, sabe? Democrática, que você possa efetivamente se contrapor sem nenhum medo de retaliação. Não é? É assim que você constrói esse planejamento de manutenção do poder. Eu vi hoje, na verdade, uma frase que foi do próprio Piotr, alguém que eu assim, tenho uma paixão enorme, uma admiração enorme também, um abraço para ele, aliás, que ele falou o seguinte: ora, nós não podemos mais falar de polarização, porque polarização, isso quer dizer que você tem um nível honesto de debate, que existe contraposições, tá? Livres, espontâneas, que não ocorram retaliações. E eu concordo com ele. Eu achei bem interessante essa reflexão que ele falou, porque nós não estamos falando mais e nem da existência de polarização. Nós estamos vendo, na verdade, a oposição, seja eles jornalistas, sejam aqueles independentes, sejam aqueles que querem, que não são nem jornalistas, nem atuam nessa área de comunicação, mas se colocam a sua posição com respeito, da forma que deve ser.
estão vendo pouco a pouco sendo calados, né? E isso vai se alastrando de uma forma que muitos não conseguem nem perceber. Aí, quando perceberem, pode ser que não tenha mais volta. O estrangulamento, né? Exatamente. Pois é, vamos, portanto, acompanhar como é que será feita essa votação e, enfim, acompanhar. Um outro caso desse final de semana foi a questão das casas perdidas e pagamento da indenização pela Braskem, né? Então, foram quase, pelo que nós acompanhamos aqui, 20 mil moradores que tiveram que deixar suas residências, dos quais muito poucos não aceitaram o acordo proposto pela empresa, alegando que se tratava de valores muito menores do que o que valia os seus imóveis, né? Eu queria chamar a atenção para esse caso. Acredito que a gente tenha também uma audiência aí no Nordeste, sobretudo também em Maceió. Se tiver alguém de Maceió puder falar aqui, contar um relato no site, no site, né, no chat aqui do programa, a gente chama e faz a leitura aqui do que vocês estão vendo assim em loco. E eu achei muito interessante essa questão, porque na semana que vem nós tivemos o Maroni aqui, né? Tratando. Marconi, ó, Maroni. Quem que é Maroni, gente? Sérgio Maroni? É o Sérgio. Então, nós tivemos o Marconi aqui tratando da condição de sociabilidade e de comunidade, né? Ah, legal. E aí eu queria saber o seguinte, porque o senhor, doutor José Carlos, atua em UBSs e em pronto-socorros regionais. Então, como que é esse atendimento, né? Porque eu imagino lá a situação em uma das coisas apenas, né? Da população lá daqueles bairros de Maceió, que ficaram totalmente vulneráveis, desprotegidas, não sei até que ponto com risco às doenças, né, decorrente dessas escavações, da sedimentação do solo, se caía, se machucava, se parte da casa caía em cima dessa, não sei, não faço ideia. Como é que esse contato imediato com essas pessoas, né, em casos assim? Eu imagino que, não sei se o senhor teve experiência com deslizamento, coisa assim de gente que passa problema com as suas casas, por exemplo. Olha só, essa situação é uma situação assim muito preocupante, sobre o ponto de vista de que, sobretudo pelo fato do indivíduo abandonar a sua casa. Abandonar a casa é o refúgio da pessoa, é o principal refúgio que uma pessoa tem. Trocando para a minha área, a criança chega em casa, quando eu estou examinando, ela fala: mamãe, eu quero ir para casa, eu quero ir para casa, eu quero ir para casa. Então já cria no ser humano que a casa é o seu refúgio. Pior do que ter que abandonar a sua casa é viver naquela incerteza de não vai ter mais onde voltar. Entendeu? Isso é a coisa mais agressiva que essa história pode já estar causando. Entendeu? É claro que, lamentavelmente, foi uma região explorada e toda a exploração tem sua resposta, às vezes, negativa. Várias explorações têm a sua resposta negativa. Se a gente for olhar para trás, veja o que aconteceu nessas barragens que destruíram famílias, residências, enfim. E a repercussão que dá de doenças depois disso tudo, né, claro. Mas a parte psicológica é a parte mais agressiva, é deixar a casa onde ela tem que voltar. Ela quer voltar para algum lugar. Qual o lugar que o ser humano se sente seguro? Em sua casa. Então o problema mais é psicológico. Também. Quer falar alguma coisa, Anny, sobre esse caso? Olha, Ju, falaram aqui que acharam o Marcelinho, acho que já comento aqui. Já. Tá, então vou continuar aqui, vou falar sobre a Braskem. O que eu vejo é o seguinte, Ju, a Braskem é uma daquelas empresas que tem muito a questão do ESG, tá? Que faz muita propaganda da questão, né, de ser socialmente responsável, ambientalmente responsável. Então, isso é uma das empresas que mais levantam a bandeira ESG. Mas, no final, quando nós vamos ver a atuação
desse tipo de empresa, principalmente das empresas que mais levantam a bandeira ESG na atuação dessas empresas em comunidades vulneráveis, como é o caso, nós vemos muitas violações ocorrendo, tá? E ali é um erro que não é só da Braskem, tá? Porque isso precisa passar por vários erros que envolvem também governos, né? Que envolve assim uma cadeia muito grande de pessoas, né? Que já deveriam ter notificado, que deveriam ter feito alguma coisa. Então é uma sucessão de erros que nós vemos, não é, que novamente essas pessoas, né, em maior vulnerabilidade, novamente, como o senhor perfeitamente falou aqui, não vão ter para onde voltar. Isso é realmente agressivo, né? Foi tirado dessas pessoas o seu lar, o seu senso ali daquela comunidade, daquelas pessoas que viviam, né, com a sua vizinhança, com seus pertences. Isso não existe mais, gente. Quando nós olhamos a imagem, é algo devastador. A gente fica pensando, como deixaram. Não sobrou nada no bairro, né? Não sobrou casa, não sobrou escola, não sobrou Nada. hospital. Não sobrou nada, não sobrou comércio. E ainda nada. vem esse tipo de indenização, sabe? Como, desculpa, isso não vai ajudar em absolutamente nada essas pessoas. Né? Absolutamente nada. E aí eu paro e penso, nós ainda temos algum resquício de justiça nesse país? Eu sempre me faço essa pergunta e vem casos como esses novamente, eu fico me perguntando até onde a justiça desse país vai continuar errando? Mas é errando mesmo, porque a gente não tem como olhar para isso e achar que foi engano, normal, né? Foi engano. Enganei, foi sem querer. Foi sem querer, Assinei o papel errado. Pois é. Né? Não tem. Não tem como. Não, né? não tem como. É repetido, né? E falando em casa, aí eu acho que essa é a pauta mais escandalosa que a gente pode tratar no dia de hoje, porque se o senhor colocou essa situação da Braskem lá em Maceió, né, que se perde a referência, que eu também concordo que é a principal, como é que não sei se todos acompanharam aí, nesse final de semana houve um especial no UOL, não sei nem se é um especial, mas foi uma matéria muito interessante sobre a situação dos Yanomamis, que voltou à tona de novo. No começo do ano inteiro, nós discutimos sobre a situação dos Yanomamis, inclusive o ex-governo Jair Bolsonaro foi acusado, foi levantado, aventou-se, né? Não foi acusado, mas aventou-se pela narrativa de que teria sido um governo inconsequente, genocida com os Yanomamis. O governo atual tomou fizeram uma acusação no Tribunal Penal Internacional. Pois é, então, mas aí a questão continua a mesma coisa. Agora continua a mesma coisa. Os garimpeiros voltaram. Com o índice piorando. Exato. Os garimpeiros voltaram. Crianças, Yanomamis, de um modo geral, em estado de fome, de insegurança alimentar. Eu queria que o senhor explicasse um pouco isso. Alto índice de contaminação por mercúrio, que eu também não sei o que isso quer dizer, para onde isso leva. Crianças com malária, criminalidade sexual. O que é isso do ponto de vista de saúde pública, doutor? Ainda mais uma região como aquela, que a gente encontra essas informações, inclusive no Ministério dos Povos Indígenas, de que ela é mais de 90%, só pode chegar lá por ar, por terra não. É muito difícil, então é uma situação desesperadora. Ou seja, e também o que fizeram com o governo Bolsonaro estão repetindo agora, parece que é o que está repetindo agora. E qual que vai ser a resposta? Olha só, esse problema de exploração da terra, ele já vem de vários anos, de 10 anos, até muito mais que isso. E eles usam o mercúrio para um processo de captação desse ouro do solo. Só que esse mercúrio, ele é um metal pesado, extremamente deletério. O que eu quero dizer com deletério? Ele causa repercussão no organismo terríveis, como doenças neurológicas, doenças de fertilidade, desenvolvimento físico, das mais diversas maneiras possíveis. Ele causa mal para a população em geral.
Com relação a esse pessoal ser mais subnutrido, ter dificuldade de desenvolvimento até intelectual, é porque esses moradores dessa região, eles se alimentam muito de peixe. E esses rios que abastecem essa região, eles já são muito contaminados pelo mercúrio. E esse mercúrio permanece no organismo até por 100 anos de um indivíduo normal. Então Nossa. essa pessoa... 100 anos, 100 anos. Nossa. A outra coisa que eu queria falar para vocês é o seguinte: 1 quilo de ouro captado por conta dessa devassidão do território, do solo, causa uma repercussão negativa de mais de 2 milhões de reais, 1 quilo de ouro. Então hoje eles estão na parte essencial, a parte médica, a parte de, enfim, tudo relacionado à saúde do pessoal daquela região, né? Gasta-se mais nisso do que com o próprio ouro que foi captado. Então o ser humano não está interessado se vai captar ouro se aquele ouro vai fazer alguma repercussão para o povo. Mata-se esses indígenas por conta da captação. E isso já vem de longa e longa data, mas infelizmente eles conseguem drenar para políticos que às vezes não tem nem tanto culpa disso daí, pelo contrário, né? Tentou combater. Criança desnutrida? Muita criança desnutrida. O chumbo está lá no peixe, a criança come o peixe, o indivíduo come o peixe, a criança já nasce com déficit ponderal significativo, déficit neurológico, infertilidade nas mulheres, enfim, baixo intelecto para as pessoas. Por quê? Porque fazem a exploração do solo. E não é de agora, essa coisa vem do muito passado, sobretudo nos governos anteriores, que nunca vigilância teve. E hoje a exploração do solo através de madeireira não é só de mercúrio, não. Lá tem muitos outros problemas que faz a pessoa ficar desnutrida, sem condição de vida socioeconômica boa. E isso daí, gente, está relacionado à educação, Perfeito. que efetivamente eu acho que está muito falha no Brasil. Eu não vim aqui para falar de educação, política de educação, não vim aqui falar nada disso. Vim falar sobre saúde. Mas infelizmente reflete na educação do povo, da população. Entendeu? Da falta de médico regional. Falta de médico regional. Entendeu? Não é porque os médicos são estrelas, querem ficar aqui no grande centro para ganhar mais dinheiro. Falta incentivo para eles ficarem mais lá na região. Eu até tinha uma solução para isso, meia mirabolante, mas que faz um grande sentido. Escuta aqui, o senhor foi aprovado na medicina, não foi? Perfeito. Foi, então tá bom. Então o senhor está devendo no FIES. O senhor não está devendo no Isso FIES? aí. Então agora é o seguinte, ó. O senhor vai ter um perdão da sua dívida de 50%. Só que nos próximos 2 anos, depois do senhor formado, o senhor tem que ir lá na região do Araguaia trabalhar lá. O senhor vai ter um salário do senhor lá, senhor futuro doutor. O senhor vai ter um final de semana para ir lá para a cidade central, lá para fazer um curso de capacitação de medicina tropical e voltar para a sua cidade para trabalhar. O senhor concorda com isso? O senhor vai ter um salário X. O senhor concorda com isso? Esse é um ponto. Outro ponto que poderíamos imprimir é o seguinte, olha só, é o seguinte, ó, além do senhor estar devendo, o senhor não vai pagar nada para nós, o senhor não vai pagar nada. O senhor vai lá e vai fazer esse trabalho. Muito bem. Outra situação é o seguinte, as faculdades aprovam em média 60 alunos por ano. Aí você chega, pega 10%, que é uma coisa muito importante para essa faculdade, você fala assim, olha, senhora Juliana, a senhora não passou no vestibular não, mas a senhora está ali na rabeira, a senhora pode pegar a 5ª, 6ª, até a 10ª vaga lá para a senhora. A senhora tem interesse? Só que é o seguinte, dona Juliana, a senhora não foi aprovada no vestibular. Como a senhora é remanescente de vaga, nós vamos colocar a senhora na faculdade de medicina, mas quando terminar o seu curso, a senhora tem que ir lá, é isso que é o incentivo. Se você fizer isso, você tem o médico lá, dá um pouquinho mais de condição para o médico trabalhar lá. Assim você vai ter uma população de médico que vai servir a população. Falta o quê? Incentivo, educação e programação. Não é fazendo 5.700 vagas Exatamente. médicas nos grandes centros, até no centrozinho lá do interior também, eu acho que o governo tem uma medida boa sobre esse sentido, mas que não vai melhorar a nossa condição de distribuição de médico, não vai melhorar. Só vai melhorar se tiver uma política mais ou menos relacionada com o que eu acabo de explicar para Com vocês. incentivo, né? Incentivo nesse sentido. O senhor vai ter um salário, dona Juliana, a senhora não passou no vestibular. A senhora está lá na 61, a senhora é a 61ª. Mas se a senhora quer entrar na medicina? Ah, eu quero. Então a senhora vai, como a senhora não passou lá, a senhora está na vaga de espera, a senhora vai estudar a sua medicina, mas a senhora já vai saber que a senhora vai fazer os seus primeiros 2 anos de médica em tal cidade.
Resolvi o problema? Acho que a gente nem precisaria chamar mais médico fora do Brasil. Que legal. Sim. E eu acho o seguinte também, tá? 5.700... Isso pelos casos, você está não? pensando nos casos do Yanomamis também. Com Sim, certeza, porque principalmente, deles. principalmente, Dessas áreas todas. principalmente hoje eu vejo médicos, olha que situação importante que eu vou falar para vocês. Eu vejo médicos, muitos colegas recém-formados, né? Eu já tenho 34 anos de formado médico. Eu vejo médicos recém-formados que se formam médicos para trabalhar, para investir na Bolsa de Valores, para deixar a medicina. Que loucura, né? Que loucura! Que loucura! Eu estava numa reunião de médico de colegas recém-formados, esses jovenzinhos, Sim. tudo novinho, igual a senhora aí, igual a senhora. Tudo novinho. Tudo novinho, médico novinho, sabe? Que eu fico olhando assim para ele, sabe? E falando em Bolsa de Valores, falando em investir em Bitcoin e tal, e quer dizer, eu fui comprando, como é que chama? Entrou na Franquias medicina para isso, gente? para ser um trampolim para não ficar na medicina. E o sacerdócio? Que E o loucura. sacerdócio? Para onde vai? Ser médico, não é chegar e tirar um diploma de médico, não. Não. Opa, Deus te deu a possibilidade de ser médico Isso é e o dom, dom de é um curar. dom. E o Exato. dom de curar. Você está ali para curar alguém. Entendeu? Então falta incentivo, falta educação. Não adianta a gente fazer 5.700 vagas de medicina particular. Exato. Isso é importante saber, Sim. que é particular, né? E não investir em faculdades federais que É tem isso curso de graça para a população, dá condição para essa jovem estudar numa escola boa, de curso básico, para prestar um vestibular e seguir seu curso. Porque, lamentavelmente, a gente sabe que a parte elitizada da população é que vai pegar essas vagas de federais que não pagam nada. Então, o que acontece? Vai lá, a irmã da dona Juliana lá, querendo fazer um curso médico, já devendo uma dívida de FIES estrondosa, entendeu? É isso. Já presa a um sistema de escravagismo, de pagar a faculdade, já vão com a ideia que tem que pagar, né? Então é uma coisa terrível. Então o que nós precisamos fazer? Educar o povo, dar uma condição de educação boa. Você vai querer ser médico, então a senhora vai fazer isso, a senhora vai fazer seu curso médico, mas vai para lá. Com certeza. Vamos montar mais faculdades? Vamos montar uma faculdade, é preciso, talvez seja preciso. Eu, quando me formei, eram 84 escolas de medicina, hoje já está quase 500, entendeu? Faz Então está sentido. faltando erro de distribuição, É isso mesmo. incentivo. A pessoa tem muito. Por que tem muita malária no Brasil? Porque não tem o atendimento básico lá na região. Entendeu? Por que tem muita gente morrendo de mercúrio? É claro, a ambição do capitalismo é o principal, né? Mas tem que ter educação para esse povo, Sim. ou minimiza isso, ou regulariza aquilo, dê condição mais para o índio ficar lá. Não tem condição de ficar lá. Por quê? Porque não é incentivo disso, sabe? Entendeu? Por melhor que seja o governo, por melhor que seja. Com certeza. Ju, antes de você dar a notícia ali do Marcelinho, só quero comentar também sobre essa questão dos Yanomamis, porque eu só quero saber... Desculpe, não Imagina. é só essa tribo, não. Sim. Tem tribo lá que já é 100% Sim, patológica de malária. É, Já tem é muito lá. triste isso, já. né? Não, mas Quase que numa beira da extinção. olha porque só, eu quero pessoal. saber se vão colocar esse governo também no Tribunal Penal Internacional. Ou será que serve para um e não serve para outro, que aliás estão aumentando todos esses índices que nós estamos vendo agora? É isso que eu quero saber, sabe? A narrativa, ela foi assim, tão rasteira, tão triste, tão rasteira. Primeiro porque não consideraram todos os anos que, na verdade, esse governo não fez absolutamente nada, se preocupando com os indígenas como um todo. Que, aliás, foi até por isso que eu fiz lá a pergunta para o Randolph, Ju, sobre a questão das mulheres negras no STF. Por quê? Porque são temas que são sempre usados como narrativas. E narrativas para que sim, e narrativas eleitorais, e narrativas para conseguir voto. E aí eu perguntei para o Randolph lá no Senado, senador, o porquê a esquerda brasileira não defendeu, não é, a candidatura de uma mulher negra ao STF como defendeu a de Flávio Dino? Porque, ora, essa não era narrativa? Isso não era o discurso que defenderam o tempo todo? Mulher negra no STF? Mas não defenderam, desculpem, não defenderam. Não é? É mais
É mais uma narrativa, é mais um tema que utiliza, como utilizaram dos indígenas, utilizam as mulheres, utilizam os negros, utilizam cada um de vocês como narrativa, sim. Aí eu quero cobrar e eu vou acompanhar esse processo também que tem do Bolsonaro no Tribunal Penal Internacional, que é sobre esse caso dos Yanomamis, porque eu quero ver se eles vão atualizar com a denúncia do atual governo. Mas era só isso que eu queria dizer, Ju. Eu só queria fazer mais uma colocação com relação às escolas particulares. Cada aluno, cada candidato que é aprovado num curso médico, ele vai ficar no mínimo no curso básico de medicina, no curso básico, 72 meses. 72 meses. Sim. 72 meses, muito bem. 72 meses, vamos dizer que a prestação simples, para a gente fazer uma conta redonda, é 10 mil reais por mês uma escola de medicina. Pois é. Por favor, quem vai ser o dono dessa faculdade que vai receber isso? São só escolas particulares, são 5.700 vagas. Por que não investir numa escola federal? Por que não dar base para o aluno no terceiro, no segundo, primeiro, segundo, terceiro colegial, para que ele tenha uma boa formação, para ele cair em competição com aquele outro que estuda numa faculdade um pouco mais diferenciada? Doutor, isso mantém os monopólios da educação nesse país. É isso que eu queria falar para a senhora. Isso mantém. Sou absolutamente contra. Esses monopólios tomaram conta da educação no nosso país. Eles dilaceraram a educação do nosso país, saindo distribuindo sim diplomas. Distribuindo em muitos casos cursos. Eu fiz relações internacionais, curso de relações internacionais, direito e vários outros cursos também. Simplesmente acabaram com a qualidade do ensino desse país. E cadê que falam alguma coisa? Cadê os órgãos desse país contra o monopólio? E é monopólio na educação, é justo onde nós não poderíamos deixar que isso acontecesse. Permita-me eu fazer uma colocação para a senhora. Eu só estou contando um fato, não estou sendo antiético, porque eu estou falando um fato. Conhecido e notório. Uma vez eu estava trabalhando num pronto-socorro, né? E eu fui chamado para ver uma emergência dermatológica. Emergência dermatológica. Falei, meu Deus, será que não é um quadro de anafilaxia? Essa criança está com quadro anafilático, ela vai precisar de alguma coisa para a gente reverter o quadro. Nem vou falar o mecanismo, mas enfim. Aí, como eu era um médico no momento mais experiente, né? Enfim, eu fui lá ver a emergência que era. Aí eu perguntei para a mãe, o que a sua criança está sentindo? Doutor, meu filho não para de coçar. Aí eu falo assim, minha senhora, o teu filho coça toda hora ou coça mais no período noturno? Ah, doutor, ele coça mais noturno, por isso que eu vim trazer agora às 2 da madrugada. Essa coceira está há quanto tempo, mãe? Ah, já está assim há 15 dias. Inclusive, eu estou coçando e esse menino aqui também está coçando. Mas eu não fiz a ficha dele, não, porque eu estou com pressa, eu tenho que ir embora. O que eu quero dizer para vocês aqui? Aquilo ali era uma doença muito simples, era uma escabiose. Só que o médico que estava na porta, o meu colega que estava na porta, não estou falando mal dele, ele não teve esse aprendizado de identificar o que era uma sarna. Uma sarna. Então eu fui chamado para avaliar uma sarna, entendeu? Eu não estou falando, não estou criticando esse curso médico, ou aquele curso médico, não estou falando isso. É o sistema. Mas para um profissional médico não souber essas perguntinhas básicas de uma doença dermatológica, já formado médico, já com diploma de médico, entendeu? Atuando na área de pediatria, entendeu? Não saber dar um diagnóstico desse. Então, talvez foi uma falha do curso dela, entendeu? Então, está tendo falhas no ensino médico, falhas no aprendizado, no se entregar. Agora, tem muitos médicos que saem da faculdade, saem totalmente cru, e eles já vão para pronto-socorro atender emergência. Eu fico olhando aquilo lá e fico horrorizado, sabe? Em vez de começar sua carreira atendendo ambulatório, atendendo UBS, enfim, eles já começam daquela forma. Uma outra coisa grave. Tem muitas vagas, com poucas vagas para residência, que é a pós-graduação que se faz dentro da unidade. Então, não está caminhando legal a medicina. Ó, Desculpe. A Mafê estava colocando aqui
que aqui, ó, o filho de uma funcionária dela teve na UPA 3 dias seguidos, os médicos mandando para casa, que não tinha como saber o que ele tinha, o menino, né? Pois eles nunca tinham visto. E no 4º dia, a Mafê foi junto e um médico mais velho atendeu. É o médico raiz. Olhou e disse que era Rosella, que é a dermatopatia. Ele olhou, bateu o olho, né? Rosella, uma dermatopatia, se trata. É ruim, né? Ter essa insegurança de diagnóstico, né? Que você não sabe nem se você já não sabe o que você tem, né? Do ponto de vista do paciente. Você não consegue nem ter um diagnóstico do que você tem, como é que você vai tratar? Deixa eu só fazer mais uma colocação. Esse caso que eu te falei da escabiose é um fato isolado. Existem médicos recém-formados bom pra caramba. Claro, sim. Bom. Tem cara que é bom mesmo. Eu, por exemplo, tenho o prazer de trabalhar com colegas que eles até me informam o que eles estão fazendo agora de atualizado. Porque, muito embora eu vou em todos os congressos brasileiros de pediatria, eu vou em todos. Não é que eu vou naquele, não, eu vou em todos. Basta para eu poder me atualizar. Porque eu sou formado há 34 anos atrás. Entendeu? Eu tenho que sempre me atualizar. Então, o que acontece? Eu já vi médicos bons. É que aquele caso em específico, não citei nomes, não estou falando de nome de ninguém, é uma situação que me chama com mais atenção, que às vezes a gente coloca o filho na mão de alguns profissionais que... Inclusive, também temos aquele caso, né, daquele médico que... não, a gente vai tratar isso porque você recebeu a pauta. Calma aí, deixa eu dar... Peraí. Isso é muito importante comentar também. Né? Não, a gente vai. Deixa eu só comentar aqui a questão do Marcelinho. Ele apareceu e tem um vídeo afirmando que ele foi sequestrado. E nós temos o vídeo aí para passar, que eu também quero ver essa aí do que aconteceu. Pode passar, Mafê? Nossa Senhora. Eu vou tomar um pouco da sua água, tá? Olha isso. Samba, e aí eu saí com uma mulher que é casada, sabe, depois, e aí o marido dela pegou, me sequestrou, me levou e isso foi Puta que pariu. Confirmo tudo que ele tá falando. Eu sou casada e... Puta que pariu. O pessoal tá ouvindo a gente? Gente, não acredito que foi esse o motivo. Gente, o que é? Eu não sei nem o que falar. Aqui, ele saiu com... Eu posso dar uma opinião? Como homem, por favor. Mas não... O que acontece, né, é que as pessoas que são assim, algumas pessoas que são assim famosas, né, elas são livres para fazer o que elas querem, têm sua vida plenamente formada. Entendeu? Então eles não importam se eles estão saindo com a Maria, com o Antônio, ou às vezes até com a Joana, que era Antônio antigamente, sabe? Sim. Eles vivem uma vida de muita frivolidade, eu acho. Olha o aspecto desse ex-jogador de futebol com o olho machucado porque saiu com uma mulher que era casada. Nossa. Não, e a mulher estava do lado confirmando. Pois mas ainda gravou a mulher, eu também não gente. entendi essa gravação. Pode passar de novo? E ainda ela confirmando que é casada. E nós só estamos falando de um indivíduo que tem uma posição de destaque, um ex-jogador, um grande jogador, um importante jogador, sabe? E que infelizmente entrou nessa situação desagradável, não é verdade? Gente. Que coisa. Passa de novo aí, porque eu não consegui processar. Né? Bem, gente, eu estava no show em Itaquera, né, curtindo lá um samba, e aí eu saí com uma mulher que é casada, sabe, depois, e aí o marido dela pegou, me sequestrou, uma canga, me levou, e isso foi o B.O. Tá na casa do sequestrador. Confirmo tudo que ele tá falando. Eu sou casada e meu esposo sequestrou ele e colocou a gente no cativeiro. Desculpa, eles estão falando do cativeiro? Parece que sim. A esposa falou com eles do cativeiro. Foi o cara que filmou, gente. Nossa, que perigo. Mas ele é casado, Marcelinho? Não. Quem que pagou da família dele resgate que falou? Teve resgate mesmo? Gente, mas que absurdo. Só tem informação de site de fofoca, por enquanto.
Não, mas isso é tipo uma fofoca Não quase, é né? uma fofoca. A gente tá aqui, nós falando uma Meu fofoca. Deus do céu. Ai, gente, que loucura. Mas ele se machucou mesmo, que ele apanhou, Você viu o né? rosto dele Que ele ferido? falou. O hematoma Isso, no olho esquerdo, Ele né? foi encontrado, ó. Ele chegou agora numa delegacia em São Paulo. E foi encontrado. Nossa, que sequestraram situação, 2. hein? Marcelinho Carioca, eu gosto muito de futebol, sabe? Marcelinho Carioca, ele foi um grande jogador de futebol, começou sua carreira no Flamengo, depois ele foi pro Corinthians antes de se aposentar, jogou em times menores, equipes menores, mas ele é um grande jogador, conseguiu se dar bem no esporte, né? Tem que levar em E agora ele está recém-solto do sequestro de um esposo. Cada um faz da sua vida direcionamento que ele entender ser melhor. Eu, por exemplo, né, claro, existe uma distância até de idade, de personalidade, de formação cultural. Eu não iria numa balada em Itaquera, sei lá quando, sei lá onde, e me aliaria a uma pessoa no samba. Não que seja mais ou menos, porque cada um se diverte da maneira que melhor convive, na verdade. Mas eu acho que a questão é ser sequestrado pelo marido. E eu acho que isso foi o mais surpreendente, né? Sequestrado pelo marido da mulher. É porque vocês não são homens, é claro, né? Mas isso pode dar morte. Com certeza. Isso pode dar morte. E ainda foram presos. Suspeitos. Ai, gente. Eram 2 homens e 2 mulheres que cuidavam dele. Ah, nossa, foi um esquema, hein? Foi um esquema aí, Que né? coisa doida. E chegou agora na delegacia. Tá. Chegaram agora, gente, na delegacia. Olha. É uma situação e um exemplo a não ser seguido. Com certeza. Dessa forma. Com né? certeza, é um exemplo a não ser seguido, né? Gente, eu não sei nem o que comentar. Também não. Desculpe fazer esse comentário, minha posição não é para essa. Infelizmente, eu só tô vendo que isso já tá virando. Caiu na internet? Todo mundo Já tá sabendo. era. Nossa, que coisa. Olha, vamos agora sim, como estendemos bastante aqui o Hard News, o especialista fala que foi o ponto aqui onde a gente parou antes de dar a notícia do Marcelinho Carioca. Acho que a gente não tem, né, a vinheta do especialista fala. Até esqueci de chamar hoje aqui a vinheta do Hard, né? Depois que eu lembrei agora. Tem uma vinhetinha bonitinha que a Deise fez. Pena que você não vai conhecer a Deise. Hoje mais cedo. Hoje não. Mas hoje virá. Eu posso vir outra vez. Ah, que legal. Vai Com ser essa muito bom. Deise, né? Provavelmente será um grande prazer. Tá ótimo. Então, olha só. Aí o senhor está entrando aqui naquela questão do médico que foi preso em Caçapava, que era um médico porque tudo que aqui a gente está falando da qualidade da medicina, né? Sim. Então, o médico cirurgião, que era de Novo Hamburgo, no Rio Grande do Sul, que deixou lá 42 mortos e acho que 114 pessoas com lesões graves. E aí a pergunta era, isso não é habitual no dia a dia, né, da medicina, né? Assim, a gente poderia até entender habitual num país continental, um erro de repente ali ou outro, mas mesmo assim já ia ser estranho. Mas para uma pessoa só comportar tudo isso? Olha só, a medicina, ela propõe que você siga qual caminho de especialidade você quer depois de ser formado no curso básico, que são 6 anos, né? Algumas pessoas, elas se acham, desculpe, eu estou fazendo uma colocação aqui en passant, eu sei que está em rede nacional, enfim, eles se acham que eles sabem tudo, entendeu? Mas às vezes eles sabem um pouco de tudo, mas eles não sabem muito de uma coisa só. Percebeu o que eu estou falando? Sim. Então, eu tenho até uma pronúncia meia chula que fala cada um no seu quadrado, tá? Cada um fazendo a sua especialidade. Eu não digo que não dê o primeiro atendimento para um paciente que tem um agravo de doença ali naquele momento, não é isso? Agora, se propor, segundo relatos, né, que ele fez uma esterectomia numa paciente retirada do útero, tá, gente? Que ela tinha um problema uterino,
Era isso. Eu não- E depois não ela recordo acabou, em detalhes. ele falou que fez e não fez esse procedimento e parece que cobrou sobre esse procedimento. Uhum. Isso é uma coisa muito grave, né? isso Que você está fugindo à ética, né? O médico não pode fugir a essa ética. Isso dá cassação da sua licença médica. Ai, mas ele teve caçado e ele ficou sem poder utilizar suspenso por Quando acho que 90 dias, né? É. Quando ele está 90 suspenso, dias. ele pode voltar a exercer a função médica. Eu vou falar um negócio para vocês. Se houve 44 mortes, é isso? 42. 42 mortes, que seja uma morte, isso tem que ser visto com muito critério, muito critério. Ele tem que ser penalizado conforme o pé da lei, entendeu? É porque aqui no Brasil, lamentavelmente, as leis não são muito rígidas para determinadas coisas. O médico tem o poder de dar a saúde para o indivíduo e, às vezes, por um deslize ou uma imperícia, o indivíduo pode morrer. Por imperícia, já dá uma penalidade grave no CRM. E não é suspensão de 6 meses. Então, realmente, eu não sei por que ele teve o privilégio. Lamentavelmente, ele teve de volta o seu CRM depois de uma suspeita de ter tirado 40 e tantas vidas. Fora os sequelados que ele deixou, na verdade. Eu não estou aqui para condenar ninguém, porque eu não sei o que aconteceu em cada caso. Mas se for pensar ao pé da letra, o que é 42 vidas ceifadas, no mínimo tem que ter uma sindicância mais severa. E 114 com sequelas. Sequelados. Que é Nossa. muito grave. Quem vai reparar essa sequela? Não. Entendeu? Então, eu acho que houve um relaxamento de lei. Relaxamento de lei, olha só onde nós estamos. O Brasil não caminha no trilho certo porque as leis são muito relaxadas. Entendeu? As leis são muito frágeis. O senhor acha que são eu sei que não é sua especialidade, né? Mas da tua percepção, se são as leis mesmo que elas são frágeis ou o sistema de justiça é que não anda como deveria? Ambos. Tem um estado nos Estados Unidos, não posso precisar qual é. Se um indivíduo mata uma pessoa, ele tem, como chama, prisão perpétua. É claro que cada caso é um caso, gente, eu tô falando de uma maneira geral, num cômputo geral. Se ele mata 2 pessoas, ele tem pena de morte. Entendeu? Então as leis no Brasil, uma que são muito relaxadas. Eu não sei, talvez a estrutura política do Brasil, no que se refere às leis, são muito debilitadas, muito débeis, muito frágeis. Entendeu? Por isso que o Brasil, desculpe, não é minha pauta, eu só estou dando uma opinião, tá? E eu não estou aqui para falar sobre nem política de justiça, nada disso. Eu estou aqui para falar sobre assuntos ligados à saúde. Mas eu acho as leis muito frágeis. E é frágil nessa história do CRM, desse colega que infelizmente fez isso. Entendeu? Entendi. É isso, Perfeito. E linkando com a questão do Marcelinho, né, que você observou bem, um hematoma, um hematoma, né, no pode olho. orbitar à direita, né? Uma agressão ele teve. Pois isso poderia ser... Será que isso... É uma pergunta. Isso seria uma violência doméstica por causa de uma motivação doméstica? Não, porque não é relação, né? Isso é novo pra mim, mas eu tô processando. Que ninguém entendeu nada. Não, mas peraí, agora levando o outro lado do sério que a gente... Do que a gente eu acho que se... Uma curiosidade. Bom, você deve ter acompanhado, teve muitos casos de violência doméstica entre ex-casais, às vezes psicológica, às vezes de violência física mesmo. E eu tenho muita curiosidade de saber como acontece esse primeiro atendimento, porque às vezes envolve crianças dentro do hospital. Então eu queria saber se você já teve que lidar com essas situações dentro dos hospitais, de fazer esse primeiro atendimento, né, de criança que, sei lá, não sei, pelos pais ou cuidadores, teve isso.
E se esses casos foram recorrentes, ou algum desses casos foram recorrentes, e como acontece esse encaminhamento na prática? Porque a gente sabe como funciona pela lei, mas e na prática? Olha só, atendimentos em pronto-socorro de porta, como eu faço no serviço normal, essa é a minha ação, né? Invariavelmente, passa semana sim, passa semana não, você vê agressão familiar sobre a criança, né? Das mais diversas esferas. Uma das mais absurdas de que a cabeça de vocês possa imaginar, de tão severa que é. As agressões em crianças, em sua grande maioria, está relacionada a pais muito jovens e que faz uso de drogas ilícitas, entendeu? São pais, por exemplo, tudo que eu estou falando, conversando aqui nessa mesa, nesse momento com vocês, momentos que eu já vivi na medicina, tá? São coisas assim palpáveis, coisas que eu vivi. Nós tivemos há mais ou menos um mês atrás, um pai que chegou desesperado no pronto-socorro, falando que a filha dele estava com sangramento. Ele chegou desesperado lá, chutando a porta, agressivo, gritando com todo mundo e tal. Ele estava até emocionalmente descompensado, né? Aí a criança tinha um trauma vaginal importante, uma menina de 2 anos, né? E a criança quase que morreu, essa criança, né? Outra verdade é que ela não ficou no nosso serviço, ela teve que sair com o colega pediatra, com a médica pediatra que estava comigo no mesmo horário, para uma outra unidade para abrigar esse atendimento, né? E o agressor foi o pai. O pai é que agrediu a criança sexualmente de 2 anos de idade por conta de droga e briga em casa. Então, qual é a primeira situação? Estabilizar o paciente, é claro, né? Encaminhar, comunicar a polícia, o conselho tutelar, principalmente o conselho tutelar, tá? E eles tomarem a providência. Esse caso é um caso recente, é um caso que eu realmente presenciei, não foi que passou no meu outro plantão, alguém me comentou, não. Uma coisa muito séria. Então, passa plantão, outro plantão, na outra semana, sempre vai ter um quadro recorrente. Até porque eu trabalho em áreas de maior carência aqui na região de São Paulo, né? São áreas... Então, essas áreas de maior carência, lamentavelmente, está exposta e tem um acesso muito grande a drogas, você está entendendo? Sim. E realmente a droga, essas drogas ilícitas, das mais absurdas que os colegas aqui possam imaginar, né? Que faz eles terem esse tipo de comportamento. Olha, eu acho que essa criança até faleceu, porque ninguém mais falou sobre isso lá no PL. Ai, nossa, que triste, meu Deus. 2 anos, o pai era novinho, o pai devia ter uns 18, 19 anos. Né? Doutor, a Mafê está perguntando aqui como são feitas as denúncias, os médicos têm medo de denunciar por medo de represálias ou ameaças, mas existe pelo menos em hospital, eu conheço hospital, né? Mas não exatamente as UBSs, mas normalmente você tem um assistente social, né? Como é que funciona na tua realidade ali? A nossa realidade, né? Eu tô falando assim, porque eu dou plantão em 3 serviços realmente de áreas assim, carentes mesmo. 3. Lá a gente comunica primeiro o assistente social, tá? A assistente social comunica a polícia, né? E o conselho tutelar. É muito arriscado esse tipo de função, porque nessas áreas tem sempre um xerife da área. Gente, o que eu estou falando para vocês é uma coisa muito séria. Tem o mandante lá da área, você está entendendo? E você não sabe com quem você está tratando. Exato. Né? Lamentavelmente, a coisa é terrível, esse tipo de postura, de como você vai desenvolver isso depois de uma agressão física tão íntima, né? Sim. Né? E em meninos também, não é só em meninas. Claro. Né? Você pode estar refém da estrutura criminosa do bairro. Desculpa, eu não sei se esse é o termo mais apropriado, eu não estou sabendo escolher o termo, mas você sempre está refém de pessoas
é um perigo, dependendo da situação, fazer certas denúncias. Nossa, que coisa, né? Na hora que eu fiz a pergunta, eu nem pensei nessa linha, né? Eu tinha pensado numa coisa assim, menos agressiva, mas não pelo lado sexual, mas também é uma outra realidade que você falou da agressão parental, né? Sempre tem um parente ou um tio ligado. Olha, eu só queria falar para né? vocês, desculpe, aí a gente vai falar muito sobre um assunto e eu não queria me estender sobre esse fato. A nossa saúde, nossa segurança, a segurança no Brasil praticamente é nula, na verdade. A gente está refém de situações que independem de nós, mas que é frágil, um sistema frágil de segurança para a senhora, para vocês aí. Nós estamos refém disso. E eu não vejo, num período tão de curto prazo, uma melhora disso. Nós somos refém a isso. Aliás, a estrutura, lamentavelmente, caminha para uma coisa não bem elucidada. Parece que você vive um momento de nebulização social atualmente. Olha, da minha parte, doutor, eu, em nome até da audiência, se vocês me permitem, em falar isso, eu só gostaria de agradecer pelo seu trabalho, porque e todos aqueles que, assim como o senhor, atuam na medicina de uma forma tão séria, sabe, dentro de áreas em risco, passando por todas essas questões, mas mesmo assim vocês estão ali. Esses são os verdadeiros heróis do nosso país, sabe? Chamado médicos raiz, né? Médicos raiz. Podia ter até um programa aqui do médico raiz, né? Por que eu falo? Desculpe, só para não quero atropelar a senhora. Por favor. Por que eu falo médico raiz? Porque ele está trabalhando numa situação difícil, conflitante, e ainda assim ele está ali prestando serviço comunitário. Exatamente. Para a senhora ter uma ideia, né, hoje, quando a gente chega num pronto-socorro para prestar um atendimento, né, uma que você é muito conhecido no bairro, Sim. O seu carro é conhecido, você sabe o dia de plantão. Eu trabalho lamentavelmente com um colega, e ele é uma pessoa assim uma personalidade assim um pouco mais fragilizada. Ele dá presente para tudo quanto é criança lá no PS. Entendeu? Muito doce, muita bala, enfim. No momento em que nós estamos tentando modificar certo comportamento em criança, ele vê dessa forma a maneira de sua atuação. Não estou condenando, mas também não estou aprovando, tá? Então, esses médicos, sim, que são médicos raízes. Hoje, lá no atendimento nosso, né, e eu estou falando pela boca de milhares de médicos que trabalham na mesma condição que eu. Sim. Eu já sou aposentado, eu tenho uma vida muito bem estabilizada, sabe? Eu trabalho também porque eu gosto, é claro, a gente precisa de manter a nossa vida, sim, tá? Hoje, às vezes, nem sempre, você tem condição de dar o melhor atendimento para o paciente. E eu vou explicar por quê. Porque o paciente já vem com a ideia de querer aquilo que ele quer. Ah, sim. Entendeu? Se você não fizer aquilo que ele quer, você está determinado a não seguir corretamente naquela comunidade. Entendi. Entendeu? Então, eu vejo da seguinte forma: você tem que ter muito jogo de cintura para dar o melhor atendimento sem fazer iatrogenia, sem fazer erro médico. Claro. Entendeu? Meu filho só melhora com dipirona. Só com dipirona, senhora, a criança está com uma febre de 40 graus, 5 dias com febre, um exame de sangue alterado, um hemograma alterado, urina alterado, tudo alterado. Mas só com dipirona. Mas você vai ali e prescreve uma medicação que vai realmente cuidar da criança. Sim. E que deu dipirona para ela. Você está entendendo? Deu dipirona. Mas você tem que ter a sabedoria, a luz de dar o remédio certo. Sim. Então, fazer medicina hoje, medicina assim mais séria, tal, lá onde que é mesmo para fazer, lá na periferia, lá onde que todo mundo é carente. Yanomami. Isso. Tem tudo lá. Aí que está. Também. O Yanomami é uma outra particularidade. Mas, peraí, a gente vai ter que encerrar por causa do horário aqui. Mas a gente vai voltar a conversar.
Aliás, tinham mais perguntas, mas a gente também foi estendendo e eu acho que deu para a gente tratar com um pouco de mais profundidade, Com né? O que certeza era que essa importante. área da saúde, né, Ju? Eu é queria te algo- chamar para sua aula hoje, né? Ah, sim, Ao seu verdade. ao vivo. Vai ser ao vivo, né, Mafê? Vai ser ao vivo, né, Dani? Não, é da escola de do... formação intelectual. Isso, exatamente. Isso. Para a escola. Isso, Mas exatamente. dá para chamar? Tem que entrar na escola? Como é que é? Só para o pessoal que tá aí para entender. A venda desse curso Já foi, já está esgotado. Sim, tá. Hoje eu vou falar Só conta, Dani, hoje eu por vou falar favor. para o pessoal que está na escola ali do Pavinato sobre a questão do tráfico de órgãos. Então, todos vocês que estão inscritos, né? E, claro, eu sempre falo sobre esse tema, doutor, de uma forma muito responsável para as pessoas entenderem o que acontece, porque tem muita gente que fala sobre isso de uma forma muito espetacular, sabe? Querer colocar espetáculo ou coisas onde não existem, né? Então, coloco alguns pontos, os casos internacionais, né, que nós tivemos mudanças no Sistema Nacional de Transplantes também aqui no Brasil há muitos anos, e isso trouxe maior segurança para o nosso Sistema Nacional de Transplantes, que os nossos hospitais, eles têm regras a seguir, diversas regras. Graças a Deus. Exatamente, graças a Deus. Então, por conta disso, se acalmem com relação ao nosso Sistema Nacional. O crime, ele existe, mas ele é feito de uma outra forma e não dentro dos hospitais aqui no Brasil, como alguns falam. Ah, mas já teve caso. Teve antes das reformas do Sistema Nacional de Saúde, né? E este médico, ele foi finalmente preso este ano, né, depois de muitos anos, né? Mas o Sistema Nacional de Transplantes, ele mudou, ele foi alterado, né? Ele é com certeza muito mais seguro agora neste momento, e os casos que nós temos são de casos de rotas internacionais, que envolve o Brasil, mas com cirurgia fora do Brasil. Então as pessoas são retiradas daqui e são levadas para o exterior, mas eu vou contar um pouco mais dessa história para vocês, mais detalhes também, lá na aula da escola do Pavivi, né? Que legal. Que horas vai ser, Dani, lá para quem está na escola? Agora às 16, né? 16 horas. 16. Mafê, para os próximos que quiserem ingressar no ano que vem, como é que vai funcionar? Vai abrir vagas e tem uma vaga, o número de vagas pré-determinado ou não? Não, tem um Não? Ah, o tempo. Ah, entendi. Olha só que legal, né? Com certeza. E a Dani, a última, vai fechar as aulas do ano? Ah, que legal, Dani. Que legal, gostei. Pois é. Então, espero que vocês curtam, né? E não se Aham. esqueçam. Então, se vocês estiverem inscritos, já já a gente tem a aula juntos. Bom, gente, é isso. Chegamos ao fim aqui a mais um programa. Curtam, compartilhem, mandem pro amigo, pra namorada, pro namorado, pro marido, cachorro. Manda essa história do Marcelinho Carioca, porque eu quero entender o que aconteceu também. Acompanhem também, mandem pra gente, mandem tudo. Acompanhem aqui os canais do Pavivil, de terça e quinta. Também temos a Dani e o Suano no Razão de Estado. A gente volta aqui na quarta, provavelmente, né? E na sexta com tchau. Eu falei provavelmente porque já tá tão no finalzinho do ano e a gente vai ter uns dias também aí de folga, mas avisamos vocês antes. Muito obrigada, doutor, por estar aqui hoje com a gente. Esperamos também que volte, tá? Com essa vez. Muito Né? prazer. Muito obrigada, viu? E obrigada, gente. Até mais.